Em época de pandemia, é fundamental a gente conhecer nossos direitos enquanto consumidores. No vídeo de hoje, vamos abordar as teorias sobre o conceito de consumidor. O que é consumidor, afinal? Você, quando vai fazer uma reclamação, pode ser considerado consumidor ou consumidora? Se você não for consumidor, não tem relação de consumo e não existe Código de Defesa do Consumidor nem suas regras protetivas. Vamos lá então. Quais são as teorias que definem o conceito de consumidor e qual a mais correta e preponderante? No vídeo anterior, estudamos os elementos da relação de consumo: um consumidor, um fornecedor e um serviço ou produto como relação como objeto do consumo. Identificamos então inúmeras espécies de consumidores. Como você então já sabe, surgiram teorias no decorrer do tempo que buscaram aferir a extensão do conceito de consumidor enquanto destinatário final. Porque, de acordo com a lei, é considerado consumidor aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final. O que é destinatário final? A primeira teoria é a teoria maximalista ou objetiva. Para essa teoria, destinatário final é aquele que retira o produto do mercado de consumo, pouco importando sua posterior destinação ou utilização econômica. Portanto, é consumidor, ou seja, aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, simplesmente aquela pessoa que adquiriu um produto ou um serviço. Basta a retirada do bem de consumo da cadeia de produção para que se identifique o consumidor. Não importa se ele vai pegar esse produto e este serviço, ou esse serviço, e revendê-lo ou utilizá-lo para continuar trabalhando e continuar produzindo na cadeia econômica. Me parece um conceito muito amplo, muito largo. Destinatário final é qualquer pessoa que adquire um produto ou adquire um serviço, ponto final? Há uma crítica muito grande em relação a essa teoria. Ela interpreta de forma exageradamente extensiva o conceito de consumidor. Você amplia em demasia o campo de aplicação das normas protetivas e acaba, de certa forma, esvaziando-as. Portanto, a teoria maximalista objetiva não deve ser adotada. A segunda teoria é a teoria finalista ou subjetiva. Esta está bem de acordo com o conceito legal. Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do produto ou serviço. Em outras palavras, é aquele que retira o objeto do mercado para uso próprio ou para uso de sua família. Ou seja, ele adquire o produto ou serviço e não reinsere no mercado de consumo. A figura do consumidor, para essa corrente finalista ou subjetiva, vai se ater à regra da ausência da revenda. O produto se encerra naquela pessoa a sua cadeia lucrativa. Quando o produto sai do fabricante e é vendido ao comerciante, o comerciante paga, mas depois tem lucro. Depois, quando o comerciante vende, ele vai ter o seu lucro. Agora, o consumidor, que é o último que adquire, não tem lucro nenhum. O fabricante lucrou vendendo para o comerciante vendeu lucrando para o consumidor e esse só gastou. Ele comprou para uso próprio. Não importa se é uma pessoa física ou jurídica. Portanto, há uma interpretação mais restritiva de quem seja o destinatário final. Entendendo-se como consumidor somente aquele que adquire mesmo o produto ou utiliza o serviço para uso próprio de sua família, encerrando ali o ciclo econômico. Ele não vai recolocar no mercado, ele não vai ter nenhum lucro, diferentemente do fabricante ou do comerciante. Ele pagou, gastou e usou o produto ou serviço. Este é o destinatário final. Claro que essa corrente é a preponderante. O Superior Tribunal de Justiça possui vários precedentes em que adota a teoria finalista para a caracterização do consumidor. Óbvio, este é o conceito que está no Código de Defesa do Consumidor, porque ele adquire como destinatário final. Destinatário final é o destinatário final, ou seja, o último. Comprou para usar. Bem, esta posição, ela é a correta,
é a dogmática, é a científica, é a que está consentânea com o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na prática, ela pode provocar algumas injustiças. Veja o caso de uma pessoa desempregada, em extrema dificuldade econômica, que pega todas as suas economias e compra uma máquina de costura para trabalhar para fora. Ou uma secadora de cabelo para montar um pequeno instituto de beleza na sua garagem. Ou mesmo compra um caminhãozinho para trabalhar de frete. Essa pessoa não está adquirindo nenhum desses produtos como destinatária final. Ela está adquirindo esses produtos para obter um lucro no desempenho de uma atividade econômica. Ela não comprou para usar, ela pagou com todo o sacrifício, mas para poder buscar a sua própria subsistência, a sua sobrevivência. Pelo conceito legal e pela teoria finalista ou subjetiva, que é a correta, não poderia ser considerada consumidora, porque não é destinatária final. O produto foi adquirido e está prosseguindo no desempenho de uma atividade com a prestação de serviços. Só que esta visão muito dogmática pode provocar injustiças nesses casos. São pessoas de fragilidade econômica, são pessoas que estão em evidente desvantagem em relação ao fornecedor, são pessoas cuja vulnerabilidade é inquestionável e elas não podem ser consideradas consumidoras nem ter direito às medidas protetivas do Código do Consumidor. Foi por isso que surgiu uma terceira teoria, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, para atenuar os rigores dogmáticos do conceito da teoria finalista ou subjetiva. Porque o objetivo da lei é fazer justiça. E o Código de Defesa do Consumidor quer proteger a parte mais fraca. Por isso que ele se aplica. Se não tem Código do Consumidor, você aplica a legislação civil, em que ambos os contratantes estão em pé de igualdade. Aplica-se o Código do Consumidor quando tem uma parte mais forte, que é o fornecedor, e uma mais fraca, que é o consumidor. Neste caso, quem adquiriu o produto ou o serviço, principalmente o produto, a máquina de costura, a secadora de cabelo, o caminhãozinho para fazer o frete, não é destinatário final, mas é vulnerável. Por esta razão, está surgindo uma posição para atenuar os rigores da teoria finalista ou subjetiva inflexível. É esse finalismo mitigado ou aprofundado. Por esta razão, essa teoria do finalismo mitigado ou aprofundado diz: sim, é consumidor aquele que adquire para uso próprio de sua família, ele é o destinatário final. Mas, além dele, é também consumidor aquele que adquire para o desempenho de uma atividade econômica, desde que tenha vulnerabilidade. Se estiver presente a vulnerabilidade, ainda que ele tenha adquirido aquele produto para prestar um serviço e continuar produzindo na cadeia econômica, ainda assim ele será considerado consumidor e terá direito às medidas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Veja, a vulnerabilidade, no caso, é fundamentalmente uma vulnerabilidade econômica. É proteger aquela parte mais fraca economicamente. Então você veja, a moça comprou a secadora, o rapaz comprou a máquina de costura ou o caminhão para fazer frete e veio com defeito. Ele vai ter que entrar com uma ação no juízo civil e discutir em paridade de armas com o fornecedor? Não é justo. Ele tem que ter direito ao Código do Consumidor, que lhe dá, por exemplo, a vantagem da inversão do ônus da prova. Então, quando estiver presente a vulnerabilidade econômica, quando a parte for economicamente frágil, ainda que ela não seja destinatária final, ainda que ela não tenha adquirido o produto ou serviço para uso próprio de sua família, ela será considerada consumidora, porque merecedora diante de sua vulnerabilidade econômica das regras protetivas do Código do Consumidor. Bom, e se for outro tipo de vulnerabilidade, vulnerabilidade técnica, não conhece as características do produto, informacional, não teve acesso a todas as informações, jurídica, política, fática. Bom, no caso destas outras vulnerabilidades,
pode excepcionalmente elas ajudarem na formação do conceito ampliativo de consumidor, mas não é o que ocorre. Na prática, o STJ atenua os rigores da teoria finalista ou subjetiva quando estiver presente a vulnerabilidade econômica. Nesse caso, ainda que não seja adquirido para usar, nem como destinatário final, ele terá direito às medidas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Bem, resta a gente ainda abordar a questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando for pessoa física, o consumidor, pessoa física natural, a consumidora, neste caso, a vulnerabilidade é presumida e não admite prova em contrário. A lei diz que a pessoa física consumidora é vulnerável e ponto final. Essa vulnerabilidade é presumida. Quando for pessoa jurídica, nesse caso, a jurisprudência entende que sim, ela pode ser considerada consumidora, mas a sua vulnerabilidade precisa ser comprovada, demonstrada. Sua vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica, política, econômica, tem que ser demonstrada no caso concreto. Ela não é presumida como no caso da pessoa física. Bem, acho que esses são os conceitos mais modernos. Fica com eles e lembra sempre, hein? Essa é a nossa linha. Consumidor é aquele que adquire um produto ou serviço para usar como destinatário final, mas excepcionalmente, se tiver vulnerabilidade econômica, também pode merecer a proteção do Código do Consumidor. Pessoa física, presume-se a vulnerabilidade. Pessoa jurídica, ela tem que comprovar que é vulnerável. Até a próxima.